Bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês, jovens? Vamos à nossa dose semanal de literatura. Eu sou a professora Carol Vicari e hoje, sexto ano, a gente vai encerrar não, né? Mas a gente vai finalizar o capítulo 4 do volume 2, que fala sobre conto popular e as características desses contos populares, né? As páginas aí que esse assunto está inserido serão as páginas, a partir da página 13 até a página 20. Uma coisa que muito importante, eu sei que a professora Mariana já viu com vocês esses aspectos, já leu para vocês o conto da Gazela e do Caracol, e explicou para vocês as características do conto popular. Então, eu decidi fazer o seguinte: eu vou relembrar rapidamente aqui com vocês, sem entrar em muitos detalhes, porque vocês já tiveram essa aula, e eu vou trazer aqui duas histórias, dois contos, para a gente poder analisar e conhecer um pouquinho sobre os contos populares. E, muito importante, os contos que eu trouxe têm a ver com a história do nosso país, ok? Porque são contos indígenas. Bom, então vamos lá. Eu vou começar aqui relembrando com vocês quais são as características do conto popular, né? Ele é de autoria desconhecida. Por quê, gente? O conto popular, na maioria dos casos, né, eles são contados oralmente dentro de uma comunidade, de uma sociedade, dentro de uma cultura, e ele vai sendo construído de forma coletiva. Por isso que não tem um autor específico. É como se aquele conto popular ele representasse de alguma forma uma parte da história daquela cultura. Então a gente pode pensar que a autoria dele é coletiva, vários ali vão colaborando para trazer as características e a narrativa dos casos. Tranquilo? A linguagem, gente, é uma linguagem narrativa. Eu já contei para vocês que narrar, né, é o verbo que está ligado aí a contar, ao dizer. Então, quando a gente está contando alguma coisa, nós usamos na nossa linguagem vários recursos, inclusive para chamar a atenção das pessoas, né? Acabei de usar falei o né aqui. Sim, nós muitas vezes aí acabamos misturando os pronomes. O discurso ele é direto, geralmente, tá? E vai ter aí algumas especificidades da oralidade, já que os contos eles nascem da oralidade, certo? Então é muito comum esses pontos dessa linguagem oral aparecerem dentro dos contos populares. Uma coisa muito legal também, que eu gosto muito, como os contos populares eles têm uma origem na oralidade, né, na contação de histórias, muitas vezes no meio dos contos, quando o contador de história está ali, né, no meio do pessoal, trazendo as histórias, ele pode interagir diretamente com o público. É como se tivesse a quebra da quarta parede. Isso eu já contei para vocês o que é, né? Eu sempre falo dessa quebra da quarta parede com vocês. E é muito comum que isso aconteça na linguagem narrativa. Tranquilo? Tempo e espaço, imprecisos. Sim, gente, imagina só. Os contos populares, eles estão aí desde que o mundo é mundo. Desde que as pessoas desenvolveram a fala, elas contam histórias e passam essas histórias de geração para geração. Então, imagina, o conto hoje que eu trouxe para vocês, os contos, eles têm mais de 500 anos, mais de 1000 anos, talvez, a gente não sabe ao certo. Então, para eles terem essa cara, né, de sempre atuais e eles circularem na sociedade, eu não posso dar o tempo específico e o espaço ali muitas vezes vai ser impreciso também. Pode dizer respeito a um país inteiro ou então ao mundo inteiro. Por exemplo, o conto de hoje, o espaço dele é sobre a história do mundo. Então, eles não são específicos para poderem passar aí de geração em geração. E os personagens tipo, né, gente? Vocês já viram também
que os personagens tipos são identificados geralmente por uma característica muito específica. Ou seja, eu não vou desenvolver aquele personagem psicologicamente, né? Eu não vou desenvolver ele ali com todas as características emocionais, físicas dele. Então, eu posso tratar ele por um nome, sim. Geralmente esses nomes são nomes populares também, que são mais geraisões, assim, né? Generalizam aquele personagem. E eu vou dar ali características dessas personagens e que elas possam ser reconhecidas em qualquer época. Por exemplo, se eu falo João, aquele avarento você sabe o que é, né, gente? É pão duro. Essa característica aí, ela pode ser dita em qualquer tempo que as pessoas vão entender. Então, eu tenho que pensar aí no personagem tipo para que ele faça sentido durante a história, né? O tempo, mesmo o tempo passando, ele vai continuar tendo sentido. Tranquilo? Uma coisa muito legal também, gente, são as rodas de causos, né? Eu gosto desse nome, causos, que são essas histórias, né? Que vão passando aí de cultura em cultura, né? Muitas vezes esses causos, o pessoal fala que é verdade, né? Por mais que a gente saiba que ele é fantástico, que ele é fictício, muitos aí falam que foi verdade. Tem uns causos na minha família que eu tenho até medo, inclusive. São os causos de terror que minha avó jurava que tinha acontecido de verdade. Que meu bisavô tinha contado para ela, né? O tataravô dele, da minha avó, tinha contado pro pai. E eles juravam que essas histórias tinham acontecido de verdade. Vai saber, né, gente? Então, as rodas de causo, geralmente aí, são orais, né? E você vai ter um narrador contando as histórias, certo? Aí as minhas prediletas, gente, depois vocês me contam qual tipo de causa que vocês gostam aí. Eu gosto muito das histórias de fantasma, apesar de eu ter medo, tá, gente? Mas são as que mais me interessam aí. E geralmente, quando a gente fazia roda de causo lá em casa, a gente tinha uma casa na roça, então ia a família inteira para lá, a gente acendia uma fogueira, juntava todo mundo em volta da fogueira enquanto minha avó contava esses causos de fantasmas. Ou seja, na hora que a gente ia dormir, estava todo mundo morrendo de medo, tinha que dormir com a luz acesa e era uma confusão, né? Mas essas são as características aí e como que os casos eles podem causar na gente sensações, né? Isso é muito legal. Bom, vamos dar continuidade aí? O conto popular. E aí eu vou falar um bocado aqui com vocês sobre isso. Eu quero focar especificamente no Brasil, tá? Eu sei que a professora Mariana já conversou com vocês, já leu aí o caso da Gazela do Caracol, que tem um aspecto mais universal, né? É uma história que ela foi se modificando ao longo do tempo, mas tem muito a ver com uma cultura universal. Esse caso é conhecido em vários países ao redor do mundo. O que eu trouxe aqui para vocês hoje são dois contos populares indígenas brasileiros, tá bom? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Antes dos portugueses chegarem aqui no Brasil, antes da gente começar a pensar em uma literatura brasileira, os índios, né, os indígenas, as pessoas nativas aqui do Brasil, que já habitavam aqui, eles já tinham uma cultura própria, né? Cada povo indígena, eles já tinham as suas próprias histórias, as suas próprias crenças, a sua própria mitologia. Mitologia vem de mito, tá? Então é como a gente pensa, como a gente olha para o mundo e a gente cria essas histórias para explicar alguns fenômenos do mundo, né? Por exemplo, o que eu trouxe aí, essa lenda muito legal, se chama A Lenda da Criação do Mundo. A gente chama isso também de mitos fundadores, né? A mitologia grega, vocês já devem ter ouvido falar de Zeus, Perséfones, Hades, Afrodite, Hera. Todos esses são mitos, né? São deuses da mitologia grega que também têm histórias que ajudam, né,
a gente a entender a mentalidade daquele tempo e elas explicam fenômenos, né? Então é muito comum a gente ter mitos aí sobre como surgiu aqui no Brasil, tá, gente? Como surgiu o açaí, como surgiu o guaraná, a mandioca, né? Esse é um dos mitos que eu acho muito legal. De onde veio a mandioca, as estrelas do céu, como que elas apareceram lá. Então existem vários contos populares, vários mitos fundadores que vão contar essa história para gente, que é um aspecto cultural da identidade de cada povo indígena. E cada povo tem suas próprias histórias. Isso mostra aí, né, o quanto a gente é diverso e o quanto que os contos eles ajudam a retratar, a fazer como se fosse uma fotografia de um tempo e de um povo. Tranquilo? Eu gosto muito dos contos indígenas, gente, muito mesmo. Eu tive a oportunidade de ficar no Xingu, que é uma reserva indígena maior do Brasil, e lá eu pude escutar um pouco dessas histórias populares, desses contos populares, e eu ouvi os próprios indígenas, né, os líderes indígenas contando algumas dessas histórias. O único problema, gente, é que eles não contavam em português, eles contavam na língua indígena, né, de cada povo ali. Então a gente tinha um tradutor para ir traduzindo a história que os líderes indígenas contavam para a gente. Bom, vocês estão preparados? Vamos lá para escutar esse mito, essa lenda, esse conto popular brasileiro que vai explicar a criação do mundo dentro da perspectiva indígena. Vamos lá? Eu vou ler para vocês, gente. Acompanhem comigo aí. A lenda da criação do mundo. Os índios viviam dentro do furo das pedras. No princípio dos tempos, eles não conheciam a terra. Viviam dentro das rochas. Eram felizes e tinham vida eterna. Eles só morriam quando ficavam cansados de viver. Um dia, eles decidiram que era hora de sair e conhecer o mundo. Foram todos saindo dos furos. Só um deles não conseguiu sair porque estava gordinho. Na terra era uma escuridão sem fim. Os índios corriam para todos os lados, conhecendo o mundo. Comeram frutas que eles não conheciam. Até que um dia ficaram com pena daquele que ficou nas pedras e levaram as frutas mais saborosas para ele e um galho seco. Ao ver o galho, o índio da pedra falou: Esse lugar que vocês andam não é bom. As coisas envelhecem e morrem. Não quero ir para esse lugar onde tudo envelhece. Vou ficar por aqui mesmo. E vocês deviam fazer o mesmo. Mas os outros não deram atenção para as palavras do índio e continuaram a conhecer a terra. Um jovem rapaz, junto com a sua amada, andava procurando alimento. Como tudo estava escuro, a Índia feriu as mãos em espinhos quando tentava colher frutas. O rapaz, naquela escuridão danada, comeu mandioca brava. Sentindo muitas dores, ele deitou e parecia que estava morto. Vários urubus começaram a voar em volta do rapaz, achando que ele tinha morrido. Até que um deles disse: Eu acho que ele não está morto, ainda está se mexendo. Mas outro urubu falou: Está se mexendo nada, ele está bem morto. Começou uma confusão danada. Uns achavam que o rapaz estava morto e outros diziam que não. Para acabar com essa dúvida, foi chamado o urubu-rei, que era o mais sábio de todos. O grande pássaro de bico vermelho veio voando, flanando pelo céu. Se aproximou e começou a observar o rapaz, até que declarou: Esse rapaz está morto. E pousou na barriga do índio. Mas o rapaz, que só fingia que estava morto, agarrou com força as pernas do urubu. O pássaro de bico vermelho esperneou, debateu-se, mas não conseguiu se libertar. E o rapaz mandou: Quero o mais belo dos enfeites. E o urubu-rei trouxe as estrelas do céu, que piscavam sem parar. Os enfeites eram belos, mas o mundo continuava escuro. E o rapaz pediu mais: Quero outro enfeite. O urubu-rei trouxe a lua,
com sua luz prateada. Mas a terra continuava escura, e o rapaz pediu ainda mais. Ainda está tudo escuro, quero outro enfeite. Quero um enfeite mais brilhante. Então o urubu-rei trouxe o sol que encheu de luz e calor toda a floresta. O rapaz ficou satisfeito e a grande ave ensinou ao índio qual era a utilidade de cada uma das coisas. Feliz da vida, o rapaz libertou o sábio pássaro. O urubu-rei já voava alto, e só então o índio lembrou-se de perguntar qual o segredo da juventude eterna. Lá do alto, a ave disse o segredo. Mas voava tão alto que quase ninguém ouviu o segredo. Só quem ouviu foram as árvores e os animais. E por não ter ouvido o segredo, até hoje todos os homens envelhecem e morrem. Bom, esse é um mito fundador, uma história que vai explicar aí o início dos tempos, né, de acordo com a mitologia indígena brasileira. Gente, agora pense uma coisa aqui, muito importante. Essa história é uma adaptação. Por quê? Ela era contada em outra língua, ela sofreu modificações ao longo do tempo, né? Isso é um aspecto comum dos contos. E quem escreve, quem reconta, quem passa essa história que cabe oralidade para a forma escrita, né? Ele tem que fazer certas adaptações para tornar a linguagem mais acessível, para tornar uma linguagem que tem a ver com os tempos que essa história está sendo passada. Essa adaptação aqui, por exemplo, ela não traz os nomes indígenas de cada um dos animais, de cada um dos elementos, como a lua, o sol, as estrelas. Na história que se aproxima mais da história original, nós temos os nomes de cada um desses elementos da história em língua indígena, geralmente em Tupi-Guarani, que é a língua mais difundida, né, entre as línguas indígenas aqui do Brasil. Tranquilo? E aí, vocês gostaram desse conto? Então vamos pensar o seguinte: o tempo e o espaço aqui são imprecisos, está falando do início dos tempos, né? Mas eu não tenho uma data específica aqui. O espaço também ele é impreciso, a gente está falando do planeta inteiro, né? Eu não estou falando de uma região, eu não estou falando de uma rua, de uma casa, tranquilo? O personagem tipo aqui, né? São os animais e o rapaz aí que acaba fazendo esses pedidos, né, ao urubu-rei, que tem um nome indígena no caso, e aqui foi traduzido como urubu-rei. E essa história, ela tem uma linguagem narrativa, né? Olha o diálogo ali, o discurso direto, com as falas das personagens, né? Inclusive, quando eu escrevo, eu tenho que indicar isso com travessão. E a autoria é desconhecida porque pertence, né, à mitologia, pertence à história do povo indígena. Tranquilo? Sim? Tudo bem, né, gente? Estão gostando? Agora a gente vai para mais um aí. A gente acabou de analisar as características do conto, né? Nós falamos aí o que aparece e agora eu vou ler mais um continho para vocês que eu trouxe para a gente analisar também. O nome desse conto popular, né, desse mito indígena é Por que é triste o jaburu? E aí eu coloquei para vocês uma imagem desse animal, desse pássaro, né, que está lá na floresta amazônica. Ele é típico. Existe também um jaburu, que é o jaburu africano, que tem aqui no Brasil também, mas ele é típico lá de países da África. Então vamos acompanhar esse conto aí, vamos ver o que acontece e analisar ele. Ele é menorzinho, vamos lá. O jaburu é uma ave estranha. É grande com pescoço longo, parece carregar uma tristeza profunda. Fica por grande tempo imóvel, como se fosse uma estátua num museu. Está sempre só. Quando o intruso se aproxima, ele logo fica feroz e luta bravamente para expulsar o suposto inimigo. Depois volta a ficar tristonho e cabisbaixo, apoiando-se numa perna só. Mas de onde vem essa tristeza toda? Uma lenda muito antiga explica.
Mandi, um bravo guerreiro, aproximou-se por Ituna, que era a mais formosa mulher da aldeia. Apaixonou-se, gente, desculpa. A paixão dos dois era bonita de ver, mas o pai do índio não estava satisfeito. Ele era o cacique e queria que o filho o sucedesse no comando da aldeia. Mas para isso, Mandi não podia casar enquanto não passassem 5 luas depois de ter recebido do pai o tacape de guerreiro e o cocar de cacique. Mas a paixão dos namorados era tanta que eles não queriam esperar. O rapaz preferia não ser o líder da aldeia a perder o amor da sua escolhida. E Mandi não esperou, nem ouviu os pedidos do pai, que já estava velho e doente. Todas as tardes o casal se encontrava à beira da lagoa sagrada e ali ficavam a trocar juras de amor. Mas eles não ficavam sós. Uma ave de plumagem cinzenta, pescoço encolhido e que ficava apoiada numa das pernas, fazia companhia ao casal. Era o jaburu. Os namorados se divertiam jogando migalhas de frutas adocicadas para que aquelas aves mansas e esquisitas, que pegavam tudo que era oferecido com seu bico grosso e forte. O jaburu se acostumou tanto com os namorados que ficou manso. Pegava a comida na palma da mão do casal e aceitava os carinhos que eles faziam com grande felicidade. Mas essa felicidade não durou muito. Uma tarde, uma terrível tempestade se armou no céu. Nuvens escuras e pesadas anunciavam uma grande chuva. Na aldeia, uma tristeza imensa tomou conta dos índios. O cacique estava morrendo. Suas forças estavam se acabando. No último esforço, o líder da aldeia mandou chamar seu filho. Os raios rasgavam o céu, os trovões pareciam fazer tremer o mundo. Mandi foi ver o pai e recebeu dele o tacape e o cocar. Assim que entregou ao filho os objetos sagrados de liderança, o cacique morreu. O novo cacique beijou a testa do pai e saiu da oca. Do lado de fora, os índios saudavam o novo líder, mas num clarão do relâmpago, Mandi viu a figura de Ituna, bela e encantadora. O rapaz não se conteve, jogou de lado os objetos sagrados e abraçou aquela que era dona do seu coração. A ofensa tinha sido feita. Os índios ficaram espantados. De repente, um raio fulminou o casal de namorados. Os dois morreram na hora. Ficaram abraçados, unidos num terrível abraço de morte. No dia seguinte, o casal foi enterrado unido no local onde passavam todas as tardes às margens da lagoa sagrada. O jaburu observava tudo. Quando a última porção de terra cobriu totalmente os corpos dos namorados, a ave foi embora num voo fantástico. Mas todas as tardes o jaburu voltava, esperava encontrar os dois namorados que o tratavam com carinho. O tempo passou e a ave foi ficando cada dia mais triste. As penas foram caindo e a dor aumentava, tornando o jaburu a imagem da tristeza. Mas ele nunca desistiu. Todas as tardes esperava o casal de namorados apoiado numa perna só, com a cabeça baixa e imóvel como uma estátua. E é assim até hoje. Ok? Bom, essa é a história aí, né, desse animal, desse pássaro, que é um personagem tipo também, né? Ele vai carregar as características aí que vão sustentar, inclusive, toda essa espécie, né, que existe aí, que está na natureza. Gente, umas perguntinhas aqui para a gente pensar um pouco em interpretação. E eu não vou responder, eu quero que vocês pensem para a gente discutir durante a aula, ok? Do que se trata o causo? Como é a linguagem usada pelo contador da história? Esse caso poderia ser contado de maneira diferente? Despertou risos nos ouvintes? Será que essa história é verdadeira ou fictícia? Bom, são perguntas simples, mas elas ajudam a gente a interpretar e perceber as características desse conto popular. Tranquilo?
E o que eu queria dizer por último para vocês, gente, é que é muito importante que nós conheçamos, né, que a gente leia, que a gente esteja por dentro dessas histórias, desses mitos fundadores que dizem respeito à nossa cultura brasileira, que dizem respeito à nossa cultura indígena. Muitas vezes a gente acaba abandonando, né, esse tipo de leitura, esse tipo de história, e isso é muito triste, porque essas histórias fazem parte da nossa identidade brasileira. Por isso que eu quis trazer elas para vocês, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sempre gosto muito de analisar contos indígenas, porque eles são muito ricos, muito bonitos e fazem a gente aí cada vez mais respeitar, né, essas culturas que fazem parte do nosso país, ok? Espero que vocês tenham gostado. É isso por hoje. Um beijo e tchau!